No vídeo de hoje eu vim te explicar como você pode juntar os seus primeiros R$ 100.000 começando do zero de uma forma bem simples e eficaz. Se você não me conhece, muito prazer, me chamo Robson Andrade e bem-vindo ao canal Mente de Milhão. Por aqui eu trago conteúdo toda semana falando sobre mercado financeiro, sobre investimentos e principalmente de como você pode fazer o seu dinheiro trabalhar para você se você ainda não faz esse tipo de coisa. E no vídeo de hoje eu vim te falar um pouco a respeito, do caminho certo, do que você precisa fazer para conseguir juntar os seus primeiros R$ 100.000. E claro, esse processo é feito em etapas e claro, logicamente você não precise colocar como meta já R$ 100.000, começar com um pouco menos, O certo é que você crie uma espécie de passos em degraus. O que seria passos em degraus? Comece com uma meta um pouco mais tangível, mais fácil de conseguir de realizar. Primeiro eu vou juntar os primeiros R$ 1.000. Depois que eu atingir os 1.000, agora eu vou focar em atingir os primeiros R$ 10.000. Depois dos 10 eu parto para os primeiros 50. Aí eu já tenho meio caminho andado até chegar nos R$ 100.000, que é aquele valor que eu desejo. E assim, consequentemente, aumentando ao longo do tempo. E uma das coisas que é muito importante, que você precisa ter sempre e levar em consideração na hora de começar a juntar o seu dinheiro, é qual o caminho mais fácil eu vou seguir para atingir esse objetivo. Caminho fácil na verdade não existe, mas caminhos que ajudem esse processo a acelerar um pouco mais, a chegar um pouco mais rápido, de forma, claro, inteligente, segura e pensando principalmente em acelerar, multiplicar o meu patrimônio. E uma das formas mais fáceis de você realizar isso é investindo mensalmente o seu dinheiro em algo que te traga um retorno pelo menos aceitável, um retorno dentro da realidade, porque muitas vezes você começa a prospectar uma meta, um objetivo, eu vou juntar os primeiros R$ 10.000, mas eu quero fazer isso em 2 meses, pode ser que isso não esteja dentro da sua realidade. Eu quero juntar R$ 100.000, mas eu quero ter uma rentabilidade de 10% ao mês. Cara, isso não é possível. Eu tenho que trabalhar com a realidade. A realidade é o quê? Investimentos, modalidade de investimento que me paguem ali próximo de 1% ao mês, é mais acessível e mais fácil de conseguir. Ou a longo prazo um pouco mais, porque o fator, a relação de conseguir atingir os seus primeiros R$ 100.000 está diretamente ligada ao tempo e o quanto você pode fazer, o quanto você pode economizar, juntar para que você atinja ali a sua meta. Alguns vai ser mais rápido, outros nem tanto, Para ficar mais fácil, vamos olhar um pouco, fazer algumas contas no computador, porque aí você pode fazer a conta comigo de quanto tempo levaríamos para juntar os nossos primeiros R$ 100.000. Para ficar mais fácil de entender, vou utilizar uma calculadora de juros compostos, Vamos imaginar o seguinte, por isso que eu falo que é individual o processo de juntar, de acumular patrimônio. Porque às vezes a sua realidade é aquela realidade de quem pode guardar todos os meses R$ 200, a de outra pessoa, de alguém que pode guardar 50 e assim sucessivamente. E quando você começa a colocar a sua meta em andamento, mensalmente, você vai de forma doutrinada colocando o seu dinheiro em um investimento que pague dentro da realidade, você vai ter essa perspectiva e essa noção de que o seu tempo vai ser diferente do tempo de outra pessoa. Às vezes um pouco mais rápido, outros um pouco mais demorado. Vamos imaginar o seguinte, que durante alguns anos nós pudéssemos guardar, imagine que há uma média de rentabilidade de pelo menos 8,5% ao ano, que é uma meta mais fácil de conseguir, de ser atingida, eu vou pôr aqui 8,50% de forma anual, durante 20 anos você guardasse todos os meses, mensalmente, R$ 150. Quanto que isso teria se transformado levando em consideração esses juros ali de 8,5% ao ano? O valor que nós teríamos investido durante 20 anos seria de R$ 36.000. Porém, nota-se que só de juros conseguimos acumular R$ 54.000 e estaríamos ali bem próximo do nosso objetivo, que seria acumular R$ 100.000. Então imagine que com R$ 150 por mês você levaria 20 anos para acumular R$ 90.000 em patrimônio, sendo que 36.000 foi o que eu realmente guardei. Os outros R$ 54.421 foi apenas juros, Juros de quê? De aplicação. Meu dinheiro está investido em um CDB ou está investido em outro investimento de renda fixa que esteja pagando em média
ao ano pelo menos 8,5%. É uma meta super mais fácil de conseguir, né, a longo prazo. A não querer mensurar um rendimento médio de 5% ao mês, que isso aí não existe em lugar nenhum. Agora vamos imaginar que ao invés de guardar R$ 150, guardássemos R$ 300. Isso muda totalmente o valor, né, em relação ao mesmo tempo. Já teríamos um patrimônio de quase 200 mil. E aí isso reflete principalmente a questão do que eu falei, quanto que você pode guardar, seja realista, tenha isso em mente. E claro, outra coisa que você também não pode deixar de idealizar, né? É a realidade, aquilo que nós temos, o cenário que nós temos econômico, o quanto eu posso guardar e também não ter aquela pressa. Por quê? Porque o processo de acumular patrimônio é um processo lento. Você não pode querer começar a investir imaginando que você vai se tornar um bilionário da noite para o dia. Isso aí não vai acontecer. Muitas vezes o pessoal até fala na internet como se fosse algo tão simples assim, enriquecer, se transformar em um milionário. Não é bem assim. Existem casos e acasos. Às vezes a pessoa faz um investimento lá em um determinado período e por algum fator, por algum motivo, esse investimento consegue se multiplicar de uma forma muito mais alta, muito mais agressiva. Um exemplo disso é investir em ações de empresas, né? É uma forma que você precisa também levar em consideração. Se eu quero levar um perfil mais conservador, levando em consideração que eu sou conservador e quero principalmente ter garantia e proteção e não talvez uma rentabilidade alta, esse cenário aqui de 8,5% é mais dentro desse tipo de perfil. Se eu quero, né, por exemplo, investir esse mesmo valor, R$ 300 por mês, mas durante 20 anos, pensando na minha possível aposentadoria, mas com a rentabilidade aqui, por exemplo, de 13% ao ano, já é uma rentabilidade um pouco mais elevada. Pode até acontecer em alguns momentos, né? E o nosso patrimônio já muda totalmente, né? Que era menos de 200 mil, acaba se transformando em quase 310 mil o acumulado. E o valor sempre investido bem inferior aos juros, né? Por exemplo, aqui teriam R$ 72 mil guardados e 236 mil só de juros durante os 20 anos. O que eu quis falar para vocês e passar de mensagem é, independente do valor que você queira guardar, é 100 mil, é 10 mil, é 5 mil, é R$ 1.000, você precisa estar ciente da realidade. Não queira criar metas extravagantes, metas que são inalcançáveis muitas vezes, porque geralmente quando você busca isso, você acaba fazendo más escolhas, acaba tomando decisões equivocadas e aí onde acontece o prejuízo, a perca, né? O sentimento de perca, o sentimento de ter feito uma péssima escolha. Então, sempre leve em consideração essa questão. E claro, sempre levar em consideração também a questão da rentabilidade, né? Que tipo de rentabilidade eu espero da minha carteira de investimentos por longo prazo para atingir os meus primeiros R$ 100 mil em patrimônio? É uma rentabilidade dentro da margem de segurança, visando segurança e retorno também? Ou eu quero algo mais agressivo? E aí, ao longo do tempo, buscar montar uma carteira de investimento um pouco mais diversificada. Eu só estou em renda fixa? Vou começar a diversificar um pouco mais, porque na renda variável tem aquela questão de ter um fator exponencial de aumento. Tem ações de empresas que se valorizam quase 100% do seu preço em um ano, outras que se desvalorizam também quase isso no mesmo período. Então acontece casos e acasos. Mas lembre-se principalmente desse detalhe. Primeiro, olhe para o longo prazo, não tenha pressa, não fique ansioso com tudo isso. Faça a mesma coisa todos os meses, mantenha um padrão mensal de aporte, escolha bons investimentos que consequentemente você vai atingir os seus primeiros R$ 100 mil em patrimônios de uma forma tranquila e mais segura. E claro, num determinado período de acordo com a sua realidade, né? Se eu estou querendo aumentar o meu patrimônio de forma mais rápida, eu preciso aumentar a minha renda. Como que eu faço isso? Eu busco gerar renda ou de serviços e outras coisas que eu posso fazer de forma extra, uma renda extra, por exemplo, fazendo serviços fora daquilo que eu já faço. Eu trabalho tantas horas por dia. O que eu posso fazer fora disso para aumentar minha renda? Ou no fim de semana, não que seja todos também, mas eu posso parar no fim de semana para fazer um trabalho de freelancer ou qualquer outra coisa. Então, ao longo do tempo, você também tem que começar a buscar pensar mais a respeito disso. Na sua opinião, é fácil ou não é fácil juntar R$ 100 mil? Eu acredito que fácil não é. A minha resposta para vocês é essa. Fácil não é.
exige doutrina, exige disciplina e foco para que você possa atingir os seus R$ 100.000 em patrimônio. Vai de acordo com a realidade de cada pessoa. E você, o que você teria a me dizer a respeito disso? É fácil ou não é fácil? É impossível ou não? Deixe aí nos comentários a sua resposta, que eu também estou curioso para saber o que você tem a dizer a respeito desse vídeo de hoje para mim. Se não for pedir muito também, compartilhe esse vídeo, deixe o seu gostei. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.